Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e esta é mais uma APROCIM, Técnica Energética Grupal, que é patrocinada pela CIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Vamos falar um pouco mais sobre a conscienciologia, que você pode saber sobre a conscienciologia no nosso livro Assistência Energética Planetária, que você pode comprar na nossa lojinha virtual, né? Através desse livro, você pode formar seu grupo, né? Onde você pode realizar a Aproxime também, né? Fazendo esse trabalho assistencial, fazendo esse trabalho no dia que for melhor para você e para o seu pessoal. Falando um pouco mais sobre a APROCIM, vamos pegar aqui. Como eu falei antes, a APROCIM, que é a técnica energética grupal, presencial e à distância, né? Você poderá participar conosco às segundas-feiras, fazendo dois cursos, né? Na nossa lojinha Evolua App. Tá? Para isso, você vai clicar nesse QR Code, você vai dar pause aí no seu celular, no seu notebook. Aproveita, comenta, curte e compartilha com seus amigos. E você vai ter acesso, através desse QR Code, à nossa lojinha virtual, onde você vai fazer dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganizações Extrafísicas. Através desses cursos, você vai poder trabalhar conosco, né, nas segundas-feiras, ou você pode criar o seu grupo, como eu falei antes, né, e através da criação desse grupo, você pode fazer esse trabalho, né, de, de esterilização de energia e de assistência, né? Estamos aguardando o pessoal entrar agora às 20 horas e 5 minutos, porque a Procim começa às 18h50, vai até às 20 horas e 5 minutos. Tem as fases que você vai aprender no nosso livro ou fazendo no nosso curso, e logo após terminar essas 6 fases, nós nos reunimos aqui por videoconferência para que possamos comentar se houve algum fenômeno de clarividência, clareaudiência ou saída do corpo, né? Vamos aguardar um pouco mais até o pessoal entrar, né? O pessoal de Jundiaí e São Paulo, eu trabalho remotamente, né? E para dar continuidade, só um instante. Ok, nesse momento os nossos aproximadores que estão em Jundiaí e São Paulo vão fazer os relatos deles primeiro, depois nós que estamos à distância, tá? Tânia, pode assumir daí. Olá, Carlos, boa Boa noite a noite. todos. Na Procim de hoje, fiz uma excelente preparação, já sentindo toda a equipe, né, extrafísica no ambiente. Na fase 2, o acoplamento com o amparador, na fase do arco, apliquei na Virgínia, e era interessante que a energia passava do frontal para o nucal, numa velocidade muito grande. E o campo dela ampliou e as energias passaram, depois começaram a percorrer todo o holossoma da Virgínia. Senti que ela recebia e também, além dela, alguns familiares dela estavam recebendo através dessa energia aí do amparo. Recebendo, eu senti uma energia quente, sentia também a presença do amparo, recebi ótimas energias, me fazendo muito bem. E também amparador, que estava ao lado da Virgínia, estava no momento ali ajudando na aplicação do ar. No pilar, eu coloquei todos os pedidos da noite, os aproximadores, e nesse momento eu ouvi uma grande explosão. Visualizei, né, essa grande explosão. E eu continuei esterilizando energia, né, para todos, e para esse problema aí que eu não sei exatamente o que foi. Fiquei, acho que o tempo todo do pilar esterilizando energia para isso. Nas centrais, eu coloquei também a Cris, a Vivian e a Priscila, que eu não tinha colocado, né, no início, coloquei para assistência, além de todos os outros pedidos. Da OFIEXIS grupal,
Aí eu pude perceber, assim, um grande multidão, muita gente, muitas macas, muitos feridos. O aproximarem ficou abarrotado, mas parecia um grande pronto-socorro, de tanta gente que tinha para ser atendida. Era um tumulto muito grande, mas assim, para poder dar conta, né, do que estava acontecendo naquele momento. Da fraternidade, eu vi assim muitas tribos africanas, eles dançavam e cantavam nesse momento. No planeta Os Irmãos, eu só exteriorizei energia. Dos evoluciólogos, houve um diálogo mental, houve muitas vozes. Aliás, hoje o tempo todo, conforme eu estava vendo, visualizando, exteriorizando, eram muitas vozes, gente conversando. Eu queria, assim, ter a percepção do que estavam falando, mas não consegui captar. Mas era muita gente falando. No bolsão, exteriorizei para o meu quadrante, para a oficina, que é o meio ambiente, para a América do Sul, para o Brasil como um todo, para o planeta como um todo, né? Nessa parte 1, aí fiquei exteriorizando bastante energia para todos os governantes. Exteriorizei muita luz para os corações endurecidos, para que haja um pouco mais de compaixão para com o próximo. Na parte 2, no projeto SETA, eu pude perceber a mudança drástica do ambiente. Ele, assim, de pronto-socorro, ele passou para um ambiente ambulatorial mais diferente, era muito claro, muito claro. Outros amparadores estavam presentes, outras equipes, várias delas. Aí eu pude perceber ao redor da Berenice e da Rosane, né, bastante amparador também, ali cuidando, né, da energia delas, exteriorizando bastante, utilizando, né, as nossas energias para que elas recebessem o melhor naquele momento. Não só elas, como vários aproximadores. É interessante que quando começa o projeto SETA e aí evoca, né, os tubos vibracionais, para mim acontece assim interessante, como quando a pessoa está no avião, que cai aquelas máscaras, é interessante, máscaras, né? É interessante que caem os tubos assim, muitos, muitos, em todos que estão aqui, nos aproximadores, nos assistidos, naqueles que foram trazidos, enfim, todos são muito assim assistidos naquele momento. E no final eu achei interessante, porque não era que geralmente a gente vê os assistidos sendo elevados pelo alto, né? Eu vi um grande aparelho no alto, sim, mas os assistidos eram levados, encaminhados através de um túnel, assim, na direção mesmo do aproximário, abriu um túnel muito grande, muito iluminado, e todos os assistidos eram levados através desse tubo aí para cada um, acho que para um local onde pudesse ser melhor assistido, né? Dar continuidade à assistência. Eu terminei bem, fiz uma ótima desassim, agradeço a todos, uma boa noite, uma boa semana. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Na fase 1, eu mentalizei todos os pedidos de assistência e fiz o EV com bastante facilidade. No arco voltaico, quando eu estava recebendo, eu tive a impressão da pantera que acompanha a Tânia em algumas aproximações estar ao meu lado esquerdo. Mas eu não vi, mas eu tinha a impressão, eu falei, nossa, isso deve ser parapsiquismo impressivo, porque era uma certeza, assim, que ela estava ali do meu lado, mas eu não via. Ela estava Aplicando na Tânia, a energia saía como uma espuma branca que envolvia toda a cabeça dela. E ficou assim durante toda a aplicação. No pilar, eu tive bastantes bocejos, percepção de consciências extraterrestres que eram trazidas para receber assistência aqui, junto com outras consciências. Os extraterrestres vinham com paratecnologias e nós, então, entrávamos com o ectoplasma.
Na UFIEX, eu visualizei um local enorme, diferente do hospital da UFIEX da Procim, com muita gente e muita paratecnologia. Nesse momento, eu tive a percepção de algo que mexia no meu pescoço, aquilo me fez voltar, bem de repente, mas não era nada físico. Na Central Extrafísica de Energia, eu tive mais bocejos, percepção de energia muito sutil acoplando-se em mim, e aí eu desconheci. Voltei nos evoluciólogos com uma frase: cada um no seu tempo e no seu lugar. No bolsão, na parte 1, tive muitas coceiras e bocejos, esterilização para o meu quadrante e para os conflitos que acontecem no mundo. Na parte 2, eu tive percepção de toques nos meus braços. O campo ficou gelado e uma luz se formou no centro do aproximário. Tubos energéticos ligavam os amparadores aqui no aproximário em círculo, e aquela luz se mantinha no centro. Foquei o pensamento para Rosane e para Berenice. Fiquei um tempo assim, e depois também mentalizei os pedidos de assistência, enquanto eu fixava minha atenção na luz que se mantinha no centro do campo. Tive muita exteriorização de ectoplasma e bastante diurese no fim da Aprocim. Fiz uma excelente desassim e terminei muito bem. Então, uma excelente semana para vocês. Boa noite a todos. Bom, aqui, quando eu cheguei, iniciou no campo, o campo já estava bem formado, eu estava um pouco conturbado com os pensamentos, estava um pouco agitada, depois eu fui acalmando. Logo que eu fui aplicar o arco na Zaide, que eu apliquei primeiro, eu solicitei a presença do amparo e concentrei as energias no frontal e no local dela. Recebendo, eu percebi logo uma leve descoincidência, um equilíbrio no holochakra. No pilar, eu fui expandindo para a esquerda e logo descoincidi bastante. Eu acho que apaguei porque eu não lembro de mais nada. Eu só lembro quando eu retornei, que já estava na fase 5, a fase 2, né, do projeto SETA. E aí eu escutei os comandos. E aí eu já fui colocando o motivo, fazendo a força para concentrar, principalmente nos tubos, né, das cores, e principalmente nos tubos das cores que saem do cardiochakra. E foi assim o tempo todo, eu percebi bastante expansão do meu holochakra, bastante ectoplasmia, e terminei bem, um pouco descoincidida, e depois logo foi voltando. Obrigada, viu? Uma boa semana para vocês. Boa noite a todos. Hoje também, quando eu entrei aqui, eu vi que o campo estava bem formado e vi que ia ter muita assistência. Já deu para notar que a assistência seria muito ampla. E quando eu fiz o arco voltaico na Berê, eu primeiro recebi as melhores energias, senti um bem-estar muito grande e um grande fraternismo. Ao fazer o arco voltaico nela, eu concentrei as melhores energias e que acontecesse o melhor, né? E como também, sabendo que ela está no projeto SETA, que ela recebesse tudo e pudesse, que as células dela serem energizadas para que aconteça o melhor sempre. E nas outras fases, eu acompanhei no pilar, se formou um pilar muito extenso no meio do aproximário, onde tinha uma nave muito grande e como um tubo, e subia muita consciência a ser assistida. E aí continuei exteriorizando as melhores energias para todos, os pedidos da noite, enfim, para todo, para o Brasil, para a paz mundial, para o meu projeto, que é o Quadrante,
para minha oficina, e assim foi. Exteriorizei muita energia o tempo todo. E como no projeto SETA, eu estou bem na frente da Berê, eu vi várias vezes a mudança da fisionomia dela. Mudava, assim, instantaneamente, para uma pessoa bem mais jovem, não que ela seja velha, né? Mas uma pessoa uma mulher mesmo, bem mais jovem, o rosto mais fino e mais preenchido, assim, né? E bem mais clara do que ela é. E assim foi todo no projeto SETA, foi essas mudanças. Mudança instantânea do visual mesmo. Foi bem interessante. E estou bem e desejo a todos uma ótima semana e muita gratidão por estar presente aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Para mim, logo que cheguei, deu para perceber que o campo já estava bem tranquilo. E no arco voltaico, primeiro eu apliquei no Walter, né? E procurei passar as melhores energias para ele. E começou a sair muita energia das minhas mãos. E quando eu recebi dele, deu para perceber também uma energia muito forte, mesmo penetrando por todo o organismo, uma energia muito fraterna. E as outras fases eu só exteriorizei e acompanhei. Mas achei muito bom hoje, achei que foi muito bom. Boa noite a todos e boa semana. Olá, boa noite. Então, na fase 1, eu já pude perceber que haviam muitas consciências, né, dentro do campo para uma demanda assistencial bastante intensa. Já na fase 2, recebendo o arco voltaico do Toninho, eu senti uma energia bastante fraterna, penetrando pelo coronário, pelo frontal, pelo nucal e penetrando em todo o meu corpo. Uma energia muito homeostática, muito agradável mesmo. Eu agradeço aí as boas energias do Toninho. E aplicando no Toninho, eu percebi a Dimenéria envolvendo toda a cabeça dele, e eu senti muita esterilização também de ectoplasma e uma energia bastante fraterna que estava presente no campo do arco voltaico. Já na OFIEX grupal, no pilar, eu pude sentir o pilar girando de uma maneira bastante intensa e ele virou como se fosse um funil, com a boca para cima, e esse funil, então, ele levava a consciex para o alto, e ia deixando as consciex, cada uma em algumas situações necessárias para receber assistência. E também uma nave que comandava toda essa distribuição dessas consciências para assistência. Já no FIEX grupal, eu percebi também o acolhimento desse grupo todo de consciex para assistência, e nas demais conexões eu me descoincidi bastante e só fui voltar na serenosfera. Depois, no bolsão, na fase 5, eu esterilizei bastante para minha oficina, para o meu quadrante holopensênico, que é América do Sul, e na fase 2 do projeto SETA, eu pude perceber realmente a mudança de padrão, a presença de outras equipes extrafísicas dentro da sua especialidade assistencial, e pude perceber, então, um fluxo de energia descendo pelo alto do aproximário e penetrando na Berenice e na Rosane e em todos os aproximadores, tanto presenciais como à distância. Continuei exteriorizando energia, ectoplasma, para todas as demandas assistenciais da Berê e da Rosane. E na fase 6, fiz uma excelente desassimilação, terminei bem e grato aí por poder ter participado. Tá bom? Carlos, terminamos por aqui.
vamos em frente. Tá, joia. Obrigado à nossa equipe lá em Jundiaí, São Paulo. Dando continuidade aqui, a Rosane, que entrou logo no início comigo. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Hoje foi meu último dia, né, como assistida no Projeto Seta, né, encerrei hoje, dia 21, as minhas 4 semanas, 2 meses, né, e me senti muito bem hoje, eu senti, assim, bastante descoincidência, mas todo o tempo eu fiquei lúcida, né, e um sentimento muito grande de paz, assim, uma tranquilidade muito grande, acho que foi um presente, algo assim que efetivamente eu nunca senti. Muito bom, realmente. Terminei muito bem e agradeço a todos, né, que participaram aí doando energia, esterilizando energia, que foi bem importante para mim, bem importante mesmo, e os resultados sempre vêm. Claro que continuo ainda, eu continuo na minha reciclagem, né? Porque tem muitas. Durante todo o projeto Certa, eu fiz uma volta, assim, em tudo que aconteceu na minha vida e fiquei consciente de alguns pontos necessários, né? Para que eu evoluísse com mais rapidez. E tenho consciência disso, desses pontinhos todos. E agradeço mais uma vez a todos e mais uma vez a oportunidade de estar neste projeto, né? E também com todos vocês, tá? Uma boa noite, obrigada a todos. Obrigado, Rosane, pela participação. A Silvia pode trazer seus relatos. Boa noite. Boa noite. Na fase 1 eu fiz uma boa preparação. Na fase 2, recebendo da Andréia, eu me senti muito bem. Obrigada, Andréia. Isso é que eu faço. Oi? E aplicando, eu procurei enfiar minhas melhores energias. Na fase 3, eu exteriorizei bastante para a formação do pilar e coloquei os pedidos de assistência. Na fase 4, na UFIEX grupal, eu me senti muito grata e feliz por fazer parte desse grupo. Na central extrafísica de energias, eu tive a intuição de enviar bastante energia para o meu marido. Na central extrafísica da fraternidade, eu achei que demorou para passar, eu achei até que tinha parado a gravação, mas foi uma impressão. Nos planetas irmãos não tive percepções, nos evolucionos eu pensei muito na Natália, no que ela deve estar fazendo lá na extrafísica. Aí mexeu um pouquinho com o meu emocional, mas logo veio a conexão com a serenosfera para reequilibrar. Na fase 5, na parte 1, eu coloquei os pedidos de assistência novamente, exteriorizei energia para o meu quadrante, que é a América do Sul e Antártida, para mim, sim, que é da saúde, de Jundiaí, para o planeta em geral. Na parte 2, eu enviei bastante energia para as assistidas, mas não tive muitas percepções hoje. Na fase 6, eu fiz uma boa assim. Estou bem, grata a todos e boa noite. Obrigado, Silvia. Uma boa semana para você. A Silvana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, eu senti já o campo formado, me conectei com o aproximário da CIPEC, né? E eu senti o campo muito frio. Recebendo da Vera, na fase 2, o arco, eu senti uma energia muito fraterna, serena e entrei no balonamento. Eu tive uma expansão bem grande do energossoma e senti um bem-estar, uma calmia muito grande se instalando em mim. Ao aplicar nela, eu enviei as minhas melhores energias de paz, de amor. Eu senti a presença do amparador dela. E começou um tremor forte do meu lado esquerdo, que pegava meu braço, meu peito e as pernas. Eu senti uma sensação de muita serenidade vinda do campo dela. Na fase 3, o pilar girava, né, de uma forma tranquila, e eu comecei a sentir, a partir dessa fase, um tremor forte nos braços, nas mãos
E ele fazia um círculo, ele vinha para o meu peito, descia para o básico e voltava, fazia um círculo e era um tremor muito, muito grande. Eu não sei definir o que era. O que eu ouvia era assim, você está exteriorizando suas melhores energias por todo o corpo, como se tivesse alguma coisa fechando, um circuito aqui, um circuito fechando e saía impulsos muito fortes. Eu entrei na fase 4 com essa sensação forte de exteriorização e eu vi sobre o aproximário na OVX grupal um hospital. Ali estava deitada a Berê, tinha muitas consciências em volta dela, todas de branco, e eles exteriorizavam muita energia para ela. Depois apareceu também a Rosane e mais alguns assistidos do meu grupo Karma. Na central física de energia, eu voltei a sentir os olhos, as mãos, o peito e o cardíaco, voltando a formar aquele círculo de onde exteriorizava muita energia. Na central astrofísica da fraternidade e da verdade, essa exteriorização continuou. Começaram a aparecer aí, a partir do Planetas Irmãos, muitas pessoas, muitas consciências para serem assistidas. E nos evoluciólogos, eu senti o peito cardíaco muito ativado e começou uma dor forte no peito. Eu não sabia se era o cardíaco exteriorizando muito ou se era uma dor no peito de tossir, eu não conseguia definir. Na serenosfera eu entrei, senti uma calmaria e um bem-estar. Na fase 5, na primeira fase, eu enviei energias ao planeta, a minha oficina. Começaram a aparecer alguns assistidos e uma cena de uma projeção que eu tive hoje pela manhã. Eu comecei a sentir novamente o cardíaco muito ativado e uma dor forte no peito. Eu continuei exteriorizando, porque eu entendi que era necessário exteriorizar por ali, né? No projeto Cetra, houve, como sempre, aquela mudança de temperatura brusca. Eu senti a energia se intensificar nesse projeto e eu voltei a exteriorizar muito fortemente pelas mãos e eu não conseguia segurar as mãos, porque ela parecia que soltava impulsos, energias da cor dourada. Realmente, hoje, muita exteriorização de energia. Fazia muito tempo que eu não sentia tanta exteriorização assim. Toninho colocou isso aí, que sentiu também, que houve muito movimento energético hoje, e eu tive essa sensação também. Eu fiz uma boa desassimilação e estou me sentindo muito bem e grata por participar. Obrigada a todos e uma boa semana. Obrigado, Silvana. Uma boa semana para você aí. A Cris? Oi, boa noite, pessoal. No começo eu tive bastante dificuldade em me concentrar e, na verdade, durante toda a atividade, hoje, às vezes eu dava umas viajadas bem chatinhas, assim. No arco, eu não sabia se ia dar tempo de eu chegar, e realmente faltava acho que uns 3 minutinhos só para começar, quando eu vi que eu ia fazer a atividade, mas tudo bem. Eu fiz o arco voltaico em mim na primeira etapa, depois na segunda fiquei exteriorizando para o campo. Na fase 3 eu percebi o pilar azul e verde piscina, e no finalzinho ele estava em verde limão e lilás, ele parecia em espiral mesmo, assim, enfim. Vieram os assistidos nessa parte da noite, eu vi contornos de homens altos e fortes e percebi muito movimento no campo de consciências. Na fase 4, o que me chamou a atenção mais foi a dos planetas irmãos. Eu vi 3 naves e elas iam acolhendo consciências e a informação de que elas iam ser transmigradas, mas que quando havia essas transmigrações, consciências muito amorosas e abnegadas iam acompanhando essas consciências e algumas vezes ficavam até as primeiras ressomas delas no planeta que elas estavam indo. Na fase 5, exteriorização, bastante, sim, planeta, tantos conflitos, né, gente? Que triste, mas enfim. Na fase 2, eu percebi o tubo azul turquesa no meu corpo
e ele se comunicava pelo cardiochakra para algum lugar, assim, sei lá para onde. E eu vi algo semelhante nas assistidas do Theta, né, na Berê e na Rosane. É isso, estou bem, foi tranquilo, agradeço aí as energias, tá bom? Beijinho, boa noite. Obrigado, Cris. Boa noite, boa semana. A Isabel. Oi, boa noite. Boa noite. No campo já senti formado, com forte ativação do cardíaco, ficou até o final, bastante ativado. Escutei muitas vozes e palmas, batendo palma. No arco, recebendo da Tânia, eu levei bastante banhos energéticos e um calor forte assim na nuca. Aplicando, minhas mãos transpiraram muito meus braços. No pilar, ele girou rápido, eu coloquei ali os assistidos da noite e eu vi um peão gigante de metal dentro da água. Conforme girava, a água ela subia e depois descia forte, várias vezes foi essa cena. Nas conexões na UFIEX, eu vi uma fila de carro, como se fosse um congestionamento. No Central da Energia, eu vi uma mina de carvão, mas ela estava afundando. Tinha várias rachaduras e ela afundava. Na fraternidade, até as serenosferas, eu bocejei muito, tive muita dor no corpo. Eu senti um cansaço mesmo assim no peito, dor no ouvido direito, dor de garganta. Aí no bolsão, senti bastante calor, ardência nos olhos e nas mãos. E isso eu ia dizer, bastante energia, né, no bolsão. No seta mudou completamente, eu senti frio, fui projetada para frente e eu vi um laboratório de coleta de sangue, né? Aí nessa hora eu vi a Berê e vi a Rosane, as duas assim, o rosto, só o rosto bem forte delas. E terminei ainda com o cardíaco bastante ativado. Aí depois na fase 6 foi desassimilando, assimilando e terminei bem. Obrigada, viu? Obrigado, Isabel. Uma boa semana para você. A Andréia. Oi, boa noite. Boa noite. Meia hora antes eu sempre movimento minhas energias. E hoje deu vontade de eu colocar uma musiquinha suave, tranquila, que escutava piano e barulho de cachoeira e um barulho de uns bichinhos. E eu fiquei uns 20 minutos antes com esse som, escutando. Mas eu não costumo fazer assim, eu só movimento minhas energias. E daí eu me vi mesmo na natureza e deu vontade de eu pensar em todos os aproximadores. Eu levei eles à natureza e depois eu vi eles todos em círculos e uma energia passou pelo pé de todos. Depois eu senti a presença dos amparadores nesta natureza aí, que eu escutava música e me via lá. E o meu frontal ativou assim, de uma certa maneira assim bem forte. Daí começando a aproximar, eu só vi um homem com um tampão no olho. Imediatamente assim, começando, eu já vi. E depois no arco, eu aplicando na Silvia, eu enviei as melhores energias para ela, para a família, e senti como se ela estivesse em casa mesmo, eu aplicando e ela ali mesmo. Recebendo, eu senti uma energia como um vento passando por mim. Passou assim, veio do lado assim e passou por mim, do lado direito e passou por mim. E dei uns bocejos e agradeço. Depois no pilar, eu senti que o pilar já estava formado e girando. Ele girava no sentido direito, mas depois ele girou no sentido anti-horário, como um roda-moinho.
E daí, depois disso, eu tive vários flashes de cena, mas sem lucidez, não lembro. Tive um pouquinho de devaneios, fiquei um pouquinho atordoada, assim, e não consegui interagir muito, mas eu exteriorizei bastante energia. Depois, as fases, foi aquelas coisas que eu falei, cenas que eu não lembro, não tive lucidez. E na fase 5, eu exteriorizei para minha oficina. E também para que apareça alguém que faça uma análise de 2 problemas que tem na cidade, e que vá, assim, estudar profundamente, assim, o que leva a ter esses 2 pontos específicos. Exteriorizei para o meu quadrante, para os assistidos da noite, para o meu grupo Karma, e na fase 2 do Seta, eu só vi uns quadros antigos com umas imagens de pessoas, mas é só a fisionomia, assim, só daqui para cima. Mas era antigos quadros e as pessoas que estavam nesses quadros. E hoje foi isso. Gratidão por participar e até segunda, quinta. Joia, obrigado, André. Boa semana para você, as melhores energias. Fazer o meu. Eu tomei a chuveirada hidromagnética antes da Procim, né? Retirada do ectoplasma. A primeira fase no aproximário, muita descoincidência. Eu cheguei a ver umas pessoas, umas presenças. Na segunda fase, no arco voltaico, eu estava sem dupla e já comecei a já não ter muita percepção, muita descoincidência. E daí só ouvi de vez em quando os comandos. Estava muito bom o relaxamento. E na fase 5, só vi na hora do bolsão também, né? Deu uma pulada esse tempo todo. Acho que é porque está meio frio, estou todo enrolado aqui hoje, né? Mas estou me sentindo muito bem, né? Muito energeticamente bem renovado. O pessoal de Jundiaí, São Paulo, lembrou de mais alguma coisa? Ou tem alguma sincronicidade? Olha, pelo que nós vimos aqui, o que teve de sincronicidade foram os amparadores, né, que muitos viram no mesmo formato. Eu acho que aquele hospital com muita gente. Para o hospital com muita gente muito grande. As naves, né, que vários viram. E o campo do Seta, né? E o campo do Seta é modificado, né, que ele amplia e fica mais gelado. Acho que foi isso. Ok? Ok. O pessoal que está à distância, teve alguma lembrança ou sincronicidade? Se não, Tânia, chama a moça do merchandise aí. Olá, pessoal. Então, agora na próxima quinta-feira, a gente vai para a penúltima aula do curso de projeção consciencial. É um curso muito interessante. Esse mês a gente vai ter 5 aulas. E para quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever, assiste as aulas na plataforma EAD e participa com a gente das próximas aulas ao vivo online. Ok? Obrigada. Ok, pessoal, uma boa semana. Até quinta-feira, as melhores energias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.